Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Associação Paulista dos Mutuários do Sistema Financeiro de Habitação. Nós começaremos a partir de hoje uma série de vídeos a respeito da ação movida contra a Coab Bandeirante, que tramitou perante a 4ª Vara Civil de Araraquara e depois pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na 9ª Câmara de Direito Privado. É muito importante essa elucidação porque nós estamos iniciando a fase de liquidação de sentença. E durante todos os anos que se passaram, embora nós tivéssemos tido diversas reuniões, eu creio que a maioria dos mutuários acreditaram no conhecimento do palestrante, mas não procuraram obter conhecimento sobre o conteúdo jurídico do que estavam entrando e o que é que se estava buscando do ponto de vista jurídico e contábil. Isso não é genérico, não são todos, mas a grande maioria acredito que tenha sido assim. Então nós iniciaremos mostrando o que ficou decidido desde o início. Antes de mais nada, eu quero elucidar aqui um ponto que talvez tenha tido esse acórdão, talvez tenha tido um certo receio por parte da população de Araraquara, mas que foi propaganda enganosa da Coab Bandeirante, que foi até a jornais com matéria paga, dizendo que havia ganhado a ação. Ela se baseou nessa frase do acórdão: pelas razões expostas, nego provimento ao recurso da autora, autor é a associação, e dou parcial provimento ao recurso da ré. A ré era a Coab Bandeirantes e é a Coab Bandeirante. Tá ok? Acontece que o recurso da associação, da autora, era no sentido de aumentar os honorários advocatícios, que nós só tínhamos ganho 2%. E realmente o tribunal negou provimento a isso, manteve os 2% e nós deixamos por isso mesmo. E o parcial provimento da ré é que o juiz de Araraquara, ao proferir a sentença, ele determinou a exclusão da tabela price e da TR. Nem o índice TR poderia ser usado, nem o sistema de cálculo pela tabela price, entendendo que é anatocista, isso é, que gera juro de juro. Eu, particularmente, continuo entendendo que a tabela price é ilegal, mas o tribunal entendeu diferente, isso já é ponto passado, e o resultado ao final foi bom para nós. Mas então fica claro aqui o porquê dessa frase, que até subindo um pouquinho mais o acórdão, vocês percebem que ele é totalmente enganoso, a notícia dada pela Coab. Vejam bem, diante do parcial provimento do recurso da ré, a ação passa a ser parcialmente procedente. Isso é, a ação da associação é parcialmente procedente. Só que a Coab, mesmo conseguindo manter a tabela price, sofreu uma perda maior na ação. E vejam aqui a frase: entretanto, diante da maior sucumbência, isso é, derrota, experimentada pela ré, Coab, deverá ser ela condenada ao pagamento de honorários de advogado. Ninguém que ganha uma ação tem que pagar honorários. Além desse fato, eu acredito o seguinte: qualquer pessoa em sã consciência deve imaginar que se a Coab tivesse ganhado a ação, isso é, a ação tivesse sido julgada improcedente, 20 anos que nós estamos aí, ficamos pagando valores menores do que os exigidos pela Coab, é óbvio que ela já teria retomado os imóveis.
E até hoje nenhum caso que esteve sobre os cuidados da Associação Paulista dos Mutuários. Vejam bem, nenhum caso, nenhum mutuário perdeu sua causa, ok? Outra coisa que é interessante eu passar para vocês é o fato de que a ação foi julgada sob os efeitos erga omnes. O que isso significa? Todas as pessoas que têm vínculo com a Coab com base em contrato igual ao do Selmy Day ou do Yolanda Opsi podem se beneficiar da decisão. Isso, inclusive, não se limita a Araraquara, mas a diversas outras, mais de 60 cidades. Muito embora nosso foco hoje é Araraquara, as ações para serem distribuídas já estão prontas. Não há demora, viu, gente? Parece que há demora. Houve uma demora até 2020, quando o processo desceu do Superior Tribunal de Justiça, mas no momento o que há é a conciliação para que haja um consenso sobre a forma de cálculos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá ok? Mas a ação se estende hoje a Piracicaba, Limeira, Americana, Mogi-mirim, Mogi Guaçu, Sumaré. São diversas cidades do estado de São Paulo onde a Coab tem mutuários em situação idêntica à de Araraquara, tá ok? Voltando a frisar, nós estamos focados na questão de Araraquara, tá certo? Mas nós temos que agora começar a falar sobre o que é que aconteceu e de que maneira vai ser feita a liquidação de sentença, correto? Então fizemos aqui um pequeno resumo do acórdão, da decisão da ação civil pública. A questão da tabela price, que no juízo de Araraquara havia sido excluída, o tribunal manteve. Então, inclusive manteve, e não só manteve, como é através dela que tem que ser feita a liquidação de sentença. Quanto à tabela price, é predominante o entendimento que por si só ela não implica anatocismo, isso é, não cobra juro de juro, mas se a amortização do saldo devedor for negativa, isso é, se a prestação for menor do que o valor do juro do mês, haverá incidência de juros sobre juros. Então a tabela price não só pode ser usada, como deve ser usada na liquidação de sentença, tem que ser sob esse método de cálculo que tem que ser feita a liquidação de sentença. A aplicação da TR também foi considerada legal e ela vai ser utilizada para atualizar o saldo do devedor, tá ok? Então, antes mesmo da gente continuar com a discussão sobre o acórdão, quanto às prestações, o tribunal aqui ele modifica o que a Coab vinha praticando. Aqui falando da Coab, eles dizem, apesar da Coab reconhecer a utilização do plano de equivalência salarial, ela determina que o reajuste seja feito pela taxa de remuneração aplicável aos depósitos de poupança. Isso é, a TR. Ok? E decide no final, citando o artigo 9º do decreto da Lei 8.490, as prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no âmbito do sistema do SFH, vinculados ao plano de equivalência salarial, serão reajustadas no mês seguinte ao em que ocorrer a data base da categoria profissional do mutuário. Tá ok? Bom, e conclui, cito uma jurisprudência aqui do STJ, em obediência à norma legal supramencionada, o reajuste da prestação deve se dar no mês seguinte ao da data base da categoria profissional do mutuário. Tá ok? Então nós temos que a tabela price deve ser usada e as prestações têm que ocorrer no mês seguinte à data base, lembrando que todo mutuário tem a data base uma vez por ano. Por exemplo, a data base dos bancários é setembro.
Então, o reajuste é no mês seguinte, se dará o reajuste da prestação é em outubro. E aqui eles vão falar do problema aparentemente superável, porque vai acontecer um problema muito sério, que é a prestação sendo reajustada uma vez por ano e o saldo devedor sendo reajustado mensalmente. Eu vou voltar a esse tópico em que eles usam o nome nogórdio, que significa um problema aparentemente insuperável, dificuldade que parece não ter solução, mas o tribunal vai dar a solução ao final. O que interessa no momento é que nós saibamos que o nosso cálculo tem que ser feito pela tabela price para a liquidação de sentença, tá ok? Então nós temos que entender primeiro o que é tabela price. Quando nós vemos aqui a definição de tabela price, tabela price, também chamada sistema francês de amortização, é um método usado em amortização de empréstimo cuja principal característica é apresentar prestações ou parcelas iguais. Isso é, todas as prestações da primeira até a última tem que ser igual. É óbvio que esse sistema foi feito para um país onde não há correção monetária. Não é que no nosso caso as prestações sejam diferentes. É que no nosso caso, por exemplo, R$ 300 hoje, com mais a correção mês que vem, vai valer 300 e alguma coisa. Então, vai ser diferente. Mas nós temos que entender primeiro o que é tabela price, também chamado Sistema Francês de Amortização. Ele foi criado pelo Sr. Richard Price em 1771, tá ok? Na França, por isso Sistema Francês de Amortização. Então nós temos que entender o que é tabela price para continuarmos o nosso entendimento sobre a forma de liquidação da sentença. Antes de mais nada, eu quero fazer nesse primeiro vídeo uma explicação clara do que é tabela price, tá ok? Sem fazer a liquidação, isso será feito no segundo vídeo, tá ok? Eu fiz aqui, inclusive, já, eu vou depois disponibilizar para vocês, e isso não é que ninguém tenha obrigado a fazer nada, tá? É uma, uma, uma planilha que que eu vou deixar disponível para vocês, que eu vou deixar disponível para vocês e que quem quiser por curiosidade fazer, basta preencher os campos que estão em verde aqui, tá ok? No caso aqui eu peguei um mutuário intermediário, nem peguei do Celmidei 5, que é mais recente de todos, nem peguei do Yolanda Ops, que é o mais antigo. Peguei um caso, não vou colocar nome aqui nem nada, do Celmidei 4. A moeda tem que na hora de colocar aqui, para quem quiser fazer em casa por experiência, é a moeda que está no contrato, aqui acho que é Cruzeiro Novo, alguma coisa assim. A taxa de juro nominal, a taxa de juro efetiva, certo? E para vocês verem a simplicidade da tabela price, ela utiliza uma única fórmula, que é essa fórmula aqui, tá ok? Vocês não precisam entender essa fórmula. Essa fórmula ela vai apurar o valor da prestação constante da tabela price. E o valor da amortização e juro, o juro é o saldo devedor mensal multiplicado pelo saldo devedor do mês anterior, correto? Então, no Excel, eu prefiro usar no Excel, apesar que o Excel tem uma fórmula própria, chamada pagamento, PGTO, financeira, pagamento.
em que você lança a taxa, o número de prestações e o valor do financiamento, só esses 3 itens, tá ok? E ele vai dar o valor da prestação igual durante todos os meses do contrato. Eu prefiro usar essa aqui, que ela é usada nos sistemas dos principais tribunais do Brasil. Dá uma pequena diferença em moeda de hoje de R$ 1 e pouco, num valor igual a esse aqui, ó. Tá ok? Mas eu prefiro usar esse aqui, que ele é mais preciso, ele bate com o sistema utilizado pelos tribunais. Só que como eu estou usando no Excel, eu tenho que usar a fórmula para o Excel, correto? Que é essa daqui. 1 mais a taxa elevado ao número de meses, multiplicado pela taxa de juros, dividido por 1 mais a taxa elevado ao número de meses, menos 1. Tá ok? Então, foi essa fórmula que eu apliquei para apurar o valor da primeira prestação. Vocês estão vendo aqui, ó, 1 mais F8. O que é F8? É a taxa de juros efetiva. Tá vendo aqui? Então, F8. Ó. F8 significa a linha 8 e a coluna F. Tá ok? Então, o valor aqui é 1 mais F8 elevado a 300 meses, multiplicado por F8, que é a taxa novamente mensal, dividido por 1, mas é a mesma fórmula que está aqui, tá ok? Então, o valor da prestação já está calculada, e toda a tabela price, eu quero mostrar para vocês que existe uma lei que define as regras para o sistema financeiro de habitação, que é a Lei 4.380. Quando nós vemos aqui, eu já até marquei, no ato da contratação e sempre que solicitado pelo credor, por meio de planilha de cálculo, que evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão o seguinte conjunto de informações. A vossa prestação tinha que ter isso: o saldo devedor e o prazo que falta do contrato, a taxa de juro contratual nominal e efetiva, nas periodicidades mensal e anual. Vocês vão ver que no contrato só está anual, tá ok? Os valores repassados às seguradoras, a qual não informa nada disso na prestação. As taxas, custas e todas as coisas cobradas, por exemplo, se atrasou a prestação a mora e tal. Os juros, que é a remuneração do agente financeiro. O valor de amortização, que é aquilo que abate do saldo devedor. Prêmio de seguro e tudo mais. Mas, infelizmente, a Coab não faz isso. Eu vou mostrar para vocês depois, com mais clareza, que isso é totalmente ilegal. Então, nós já apuramos aqui que o valor, através dessa fórmula, que o valor da prestação contínua é 400. No Excel, a gente usa, por exemplo, quando você quer fazer uma conta 2 mais 2, você escreve 2 mais 2, né? O Excel não calcula assim, tá ok? O Excel calcula assim, ó, é igual 2 mais 2. O igual vem antes, vai dar 4, correto? Então, nós usamos sempre o símbolo de igual. Então, qual é o valor? Primeira coisa, nós temos que colocar aqui o saldo devedor, correto? Então, quanto é o saldo devedor? O saldo devedor é igual àquilo que você lançou aqui, ó. Tá certo? Que você copiou do contrato. Tá aqui o saldo devedor. Tá ok? Agora nós vamos aqui colocar o seguinte. Nós não vamos aqui calcular acessórios, juros de mora, nada, tá ok? Aqui é uma simples explicação do que é tabela price. Veja bem, acessório eu copiei do contrato, vocês também, quem quiser fazer em casa depois, vai copiar esses campos que estão em verde, tudo está no contrato, ó. Nome do mutuário, data da contratação, valor contratado, taxa de juro nominal, juro efetivo,
prazo, database, tá ok? Coeficiente de equiparação salarial, é para preencher, também está no contrato. Só está previsto no contrato CELMIDEI 5, CELMIDEI 4 e Yolanda Ops não está previsto. E o STJ diz que ele só é aplicável se ele estiver previsto, tá ok? Muito bem. A database, tá ok? E aqui não precisa preencher, que aqui vai ser igual. É o mês seguinte, mais 1, 2. Aqui não precisa preencher. Aqui também não precisa, que é o valor da prestação inicial e constante do contrato. E aqui é o valor da prestação junto com os acessórios que nós vamos usar somente na fase de liquidação. E aqui a data da primeira prestação, tá ok? Então nós vamos colocar aqui mais uma coluna. Página inicial, inserir coluna. Vamos trazer um pouco para cá. E vamos colocar aqui data, certo? A data aqui é a data da primeira prestação, 31/12 de 1992, tá ok? No Excel, nós temos uma facilidade muito grande, por isso eu gosto de trabalhar no Excel, que você com o botão direito pega a pontinha aqui e vai trazendo até a prestação número 300. Ó. Aí ele pede, o que você quer? Copiar a célula, tal. Não, eu quero que ele preencha por mês. Preencher meses. Nós temos a data da última prestação, que foi em 30, no caso do CELMIDEI 4, 30/11/2017. Tá ok? Vamos novamente voltar ao topo. E vamos começar o nosso cálculo. Vocês vão ver que é a coisa mais simples do mundo. A nossa prestação já está calculada. Ela é igual para todo o contrato. Nós estamos supondo um sistema, como eu disse, aqui é para entender a tabela price, nós estamos supondo um sistema que não tenha correção monetária. Então, ela é igual, já está calculada aqui com a fórmula, com aquela fórmula ali, que eu expus aqui, ó. Através dessa fórmula ela foi calculada. Tal. Acontece o seguinte, se eu puxar aqui, o que vai acontecer? Vai dar um erro. Ó. Por quê? Eu disse que ela é igual a isso, né? Quando eu puxei aqui, ele também arrastou aqui para a célula de baixo, 111, que é o acessórios. Então eu fiz só para mostrar para vocês. Vou deletar aqui. E vou pegar a fórmula sempre vai ficar aqui, ó. E eu vou travar essa célula, que é a célula onde está o valor da prestação. Existe uma dica aqui do Excel que poucos sabem. O símbolo dólar trava na célula que nós queremos. Tá ok? Agora sim, ó. Eu vou copiar a célula, ó o que vai acontecer. Vai ficar tudo igual, correto? Como as prestações são iguais, nós vamos até a última. Tá ok? E vamos voltar ao topo. Já temos então calculado o valor da prestação. Bom, e amortização e juros? Bom, o que vocês têm que entender é o seguinte. Que amortização e juros são dois fatores que compõem a prestação. E muita gente pensa que prestação é aquilo que você vai pagar todo mês, tá ok? E muita gente pensa que o saldo devedor é igual ao saldo inicial menos o que você pagou. Não, não é isso. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos calcular o juro, então. O juro é igual o saldo devedor do mês anterior multiplicado
multiplicado no Excel asterisco, pela taxa de juros mensal, que eu converti já a taxa anual para mensal, tá ok? Vocês não precisam se preocupar com isso. Até quem quiser fazer para testar em casa vai ver que é fácil, não precisa saber fórmula nenhuma, tá ok? Então aqui está os juros. Eu só vou dar um formato nessa célula para que ela vire no formato real. Formatar célula, número, usar casas. E vou colocar aqui negativo como sendo vermelho, tá ok? Bom, então nós temos que o juro do mês, desses 400 mil, 306 mil não vai abater o saldo devedor, tá ok? O que vai abater o saldo devedor é a diferença. Então, qual é o valor da amortização? É igual a prestação que você pagou menos o juro, que é a remuneração do, do agente financeiro. Isso aqui é o que no primeiro mês você vai amortizar. Então, o saldo devedor aqui é igual ao saldo do mês anterior menos a amortização. 306 mil aqui é ganho do agente financeiro. Tá ok? Muito bem. Eu poderia falar sobre anatocismo da tabela Price, que ela realmente ela é um sistema que gera juro de juro, mas isso não cabe mais para a gente, tá ok? Muito bem. Quando eu calculei o juro, eu tenho que fazer a mesma coisa, tá ok? Porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer, se eu puxar, por exemplo, eu vou dar apenas um exemplo. Tá aqui. Eu vou dar apenas um exemplo. Se eu pegar aqui e puxar aqui, olha o valor que vai dar, que absurdo. Por quê? Porque eu multipliquei, ó, eu estou multiplicando por esse valor. Quando eu arrasto a célula de baixo lá, eu também arrasto a célula de baixo aqui. Então eu multipliquei o saldo devedor por 300. Então eu também tenho, fiz só para demonstrar aqui, eu também tenho que travar com o símbolo dólar, certo? Muito bem. Então vamos ver se está certo. Muito bem. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que descer isso até o final, que vai copiar célula por célula e vai manter a taxa de juros ali. Eu quero apenas que vocês entendam o seguinte. Que se vocês prestarem atenção, não tem jeito da tabela Price sobrar resíduo. Vocês estão vendo aqui? Eu vou até grifar essa célula aqui para vocês entenderem isso. Formatar célula. Preenchimento amarelo. Vocês viram que ao pagar a última prestação pelo sistema Price, a lógica seria que o financiamento quitasse? Infelizmente, isso não ocorre por conta de outros fatores. Mas o que eu quero mostrar até aqui para vocês é o seguinte. Outra coisa que eu tenho que informar. Aqui, esses valores aqui estão altos, tudo muito alto, porque nós temos que fazer umas divisões aqui, tá ok? Em 30/8/93, eu tenho que dividir isso aqui 1000, certo? Tem que dividir por 1000, que foi aquela mudança e aqui
por 1000. Aqui houve um pequeno erro, tá ok? Mas nós teríamos que dividir por 1000 e depois em julho nós teríamos que dividir por 2.750, tá ok? Mas eu quero que vocês entendam isso. Como eu mostrei para vocês agora há pouco a lei, o agente financeiro deveria mostrar mês a mês para vocês, igual aqui, o valor da prestação, o valor que você está amortizando do saldo devedor, o valor do juro que você está pagando, o valor dos acessórios. É lógico, nós vamos mostrar isso na liquidação, nós vamos englobar tudo isso, tá ok? Dos acessórios e o valor atual do saldo devedor, tá ok? Inclusive com uma proposta, com desconto para você pagar antecipado, caso seja de interesse. Mas é óbvio que nós não temos isso. Quando você pega, por exemplo, a prestação da Coab, é isso aqui que você recebe. Aqui eu tirei o nome do mutuário, tá, para não aparecer. O que você recebe? O valor da prestação, e aqui o máximo que eles colocam é o acréscimo por pagamento em atraso. Então, cadê o juro do mês? Cadê o saldo devedor? Cadê o valor da amortização? Cadê o valor que foi pago para a seguradora? Que foi pago? Sabe, isso tudo não está discriminado. Quando você pega uma prestação da Caixa, olha a diferença, gente. Ó, saldo devedor no mês aqui, 2015 no caso, tá ok? 120, não sei o que, coisa e tal. Valor do juro que foi pago, valor da amortização do mês. Vocês estão vendo? Então, olha bem, evolução nos últimos 12 meses, tá ok? Demonstrativo do encargo do mês, prestação, seguro, FCVS, taxa administrativa, e aí por diante. Tudo tá, o tipo de contrato, os dados do contrato, mas quando você pega uma prestação da Coab, é isso que ela tem apresentado para vocês. Então aqui, o que eu fiz para vocês aqui é mostrar. Aqui nós vamos ter que colocar mais colunas na hora da liquidação, incluindo o juro pago, a amortização paga, os acessórios pagos, mas o que eu quis demonstrar para vocês é como é simples para fazer uma tabela price. Eu demorei um pouco para falar muita coisa, mas acho que eu fiz ela em menos de 3 minutos, mais ou menos isso. Se eu não tivesse que estar explicando, eu teria feito. E nesse campo aqui depois, olha, vocês vão ver que vai ser um pouco maior, que é a liquidação da sentença, que é aquele cálculo que vai para o juiz. Só que isso eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar muito longo também, tá bem? Eu peço que vocês se inscrevam no canal e vão tendo para vocês terem todos os vídeos que forem sendo divulgados, tá ok? Outra coisa que é interessante, a Caixa quando ela entra com uma ação ou ela responde a uma ação, ela eu até pus já marcado aqui, destacado, né, em amarelo, ó, o valor do seguro, o valor da prestação, o valor do juro, a amortização, o valor pago, saldo devedor. Ela também inclui, ó, o juro de mora, caso o mutuário tenha atrasado. Ela inclui os valores do FCVS, para quem pagava. Ela inclui se a pessoa usou o FGTS, entendeu? Então, olha, quando você vê uma prestação da Caixa Econômica Federal aqui, agora eu vou mostrar para vocês o que a Coab leva para o juiz e fala que é tabela price. Gente, isso aqui parece, sabe o que? Anotação de caderneta de mercearia. É uma brincadeira e, infelizmente, eu não sei se por desatualização, sabe, ou por outro motivo qualquer, os peritos, o juiz deveria indeferir liminarmente valor original da prestação, valor da prestação, outros,
Mora ela faz questão de colocar, né? Correção monetária, multa. Cadê os juros? Cadê o valor pago a título de juro? Cadê o seguro? Cadê o valor pago que você amortizou? Cadê o saldo devedor do mês? Onde é que está o saldo devedor do mês? Tá ok? E é isso. Isso aqui, inclusive, foi tirado de uma liquidação de sentença, tá bom? Que já está correndo. Aqui eu pus um confidencial e aqui também, para que não seja identificado o mutuário, tá bom? Mas você pode notar que o período que a Coab coloca aqui, ó, é até 2022, quer dizer, é recente, tá ok? Deixa eu ver se eu tenho uma data aqui para vocês virem. Então você vê aqui, ó, aqui na verdade não é valor de saldo devedor, é o valor que ela está falando que vocês devem para, que o mutuário deve para ela. Vocês vão ver no nosso próximo vídeo, os absurdos que isso aqui é. Mas eu quis apenas mostrar, porque, veja bem, existem coisas que são legais. Como eu mostrei para vocês, o artigo 15A da Lei 4.380, está aqui em cima, vocês estão vendo, Lei 4.380. Se vocês pegarem o vosso contrato, está escrito que ele é lavrado com base na Lei 4.380. Muito bem, eu acho que deu para todo mundo entender o que é tabela price, certo? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, tá ok? Porque quanto mais inscritos, mais longe chega, e eu quero que isso chegue na mão de juízes, peritos, tribunal, e eu quero que vá longe. Nosso vídeo é feito de uma forma muito simples, porque nós não temos recursos para fazer vídeos profissionais, mas ele vai elucidar, e no próximo vídeo é que vocês ficarão realmente deslumbrados, porque eu vou mostrar na prática, com base na lei, no julgado, que vocês têm dinheiro a receber da Coab, tá ok? E a Coab não tem sequer o direito nem de cobrar mais vocês. Então até o próximo vídeo, obrigado pela atenção e não se esqueçam disso, se inscrevam nesse canal, tá bom? Convidem amigos a se inscrever e vamos fazer com que esse canal cresça, porque o YouTube, para que o canal cresça, é muito importante o número de inscritos, tá bem? Até a próxima e muito obrigado pela atenção de vocês.